Gestor de silêncios. É nosso convidado o jornalista da RTP, Vítor Gomes, um conhecedor da realidade angolana. Vítor, boa tarde, obrigado pela presença nesta edição. Quem era este homem? Era um homem contraditório, um homem que, por um lado, promoveu a paz, acabou com a pena de morte, acabou com momentos muito complicados da história angolana, mas ao mesmo tempo também promoveu a corrupção. É isso e tudo mais. José Eduardo dos Santos perdeu a oportunidade de ser gigante, escolheu apenas ser grande. Para nós, angolanos, geração de 70, 80, 90, esta morte, esta notícia é daquelas notícias dificílimas de se dar e muito mais de se receber. Portanto, José Eduardo dos Santos marcou a nossa vida indelevelmente, profundamente. Primeiro porque esteve 38 anos no poder, 27 a gerir um país em guerra. Porque também ele era considerado quase que um deus na terra. Era incrível. O silêncio de José Eduardo dos Santos fez mais barulho do que todos os discursos de João Lourenço juntos, nos últimos 5 anos. Há quem diga que fê-lo porque era a melhor forma de salvar o seu partido das verdades que continuam ainda por se revelar. E é isso. Mas não seria um homem todo poderoso no sentido em que há quem diga que ele próprio tentou, mas não conseguiu contrariar uma máquina muito forte que se gerou no país, a promoção da corrupção e da fuga de capitais também. Passou por uma conivência, ou seja, teve sempre o seu agrimar. Sim. Não há nada que acontecesse em Angola que, e sobretudo coisas muito estratégicas, Que não fossem aprovadas por José. literalmente. Tinha um poder absolutérrimo, era um deus na terra praticamente. E o que defrauda, o que leva à morte de José Eduardo dos Santos foi a gestão exatamente de tudo aquilo que não continuou como provavelmente ele esperava que fosse. Portanto, há aí uma ruptura aparente que não sorriu muito para o seu lado e daí para frente foi difícil. Portanto, eu acho que depois de tudo foi acontecendo, um ano depois, quando João Lourenço diz aqui em Portugal, acusa muitos dos seus como marimbondos e todas as medidas que foram sendo tomadas a seguir, isso foi desgastado emocionalmente de José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos envelhece em 5 anos como provavelmente não terá feito nos últimos 15. E com a morte do filho de Isabel dos Santos, penso que isso terá tocado muito nele e todas as outras situações levaram que ele tivesse um desgaste emocional, psicológico bastante forte e que terá contribuído quase por aí com o seu desaparecimento. José Eduardo dos Santos, supostamente, eu digo porque isto nunca foi provado, escapou de uma tentativa de assassinato em 2010. Era por isso que havia uma obsessão tão grande com a segurança, que ainda hoje parece que se mantém com João Lourenço. Ou seja, quando o Presidente passa nas ruas da capital, fica tudo bloqueado muito tempo antes da passagem do... Eu não sei se será sempre por isso, eu acho que as pessoas sabem o que fazem, portanto, quando se tem medo de bater da própria sombra, só o que a gente faz é que nos leva a ter atitudes extremas como que ele tomou e como eles têm estado a tomar. Eu acho que José Eduardo dos Santos, aquilo que se disse, podia ter sido ele a receber o Prémio Nobel da Paz e não Nelson Mandela e com o seu vice-presidente em 93, não é? Eu acho que José Eduardo dos Santos teve sim exemplos bons e oportunidades incríveis para ficar nos anais da história de Angola como um gigante, não apenas como nos anais da história de Angola como gigante da política interna e externa, mas como da África e muito provavelmente do mundo. Mas que fatores é que contribuíram para que o homem tinha um sonho para Angola? Eu recordo que ele estudou na antiga União Soviética. Sim. Era um ativista da juventude do MPLA, claro. E, portanto, sempre quis a independência do país. Foi um homem que apareceu no momento certo, quando Agostinho Neto apareceu no momento para ser certo, o presidente. O que é que impede José Eduardo dos Santos de ser esse gigante? Não ter saído na hora certa. Se José Eduardo dos Santos tivesse saído entre 2004 e 2007, ele teria ficado literalmente na história do país de uma forma diferente. Ora, o que é que impediu? Provavelmente gestão de egos, interesses, outras tantas coisas que a gente poderá saber um dia, porque hoje a verdade é muito curta e cada vez mais está a ser difícil esconder essas verdades, porque o grande adversário do MPLA hoje são as redes sociais. Portanto,
o inconformismo da Nós minha ouvimos há geração. bocado o Carlos Rosado Carvalho dizer que em Angola só 30% da população é que tem acesso à internet. Mas a Portanto, questão as é que em redes sociais são Angola, residuais também. mas a questão de é certa que em forma. Angola, boca a boca, a palavra tem muita força. Muita força. E nós não conseguimos ter outras percepções, porque se sabe que não se fazem estudos em Angola de opinião com grande fidelidade e com um alcance muito maior. Aliás, o próprio MPLA criou agora leis que impedem exatamente fazerem-se, por exemplo, escrutínios, não é? Estudos de opinião, agora às portas das eleições. Isso tudo demonstra uma grande insegurança, não sabemos o que é que vai acontecer. João Lourenço chega à presidência com um grande ímpeto reformista, tomando até decisões que acabaram por ser muito surpreendentes, de ataque direto à família de José Eduardo dos Santos. José Filomeno foi preso, Isabel dos Santos foi obrigada a sair do país, tal como dizem. O que é que mudou na prática? E a minha pergunta é muito específica, para o angolano comum, na vida das pessoas, com a troca, com a sucessão entre José Eduardo dos Santos e João Lourenço. Em 2017 havia mais ou menos o seguinte cenário. Nós queríamos o MPLA, ninguém quis mais José Eduardo dos Santos. Neste momento, para sermos francos, as pessoas não querem nem João Lourenço nem MPLA. O que aconteceu naquela altura, e depois da transição que aconteceu, foi que quando João Lourenço entra, vem com fogo, um discurso incrível. O discurso de tomada de posse de João Lourenço, combate à corrupção, com tudo, cooperação de todos os com fundos tudo, que aquele saíram ao discurso, exterior e desenvolvimento económico. Aquele é um discurso que eu posso compará-lo com a grandiosidade de Barack Obama e do Winston Churchill em Inglaterra, onde foi um discurso para frente, reformista de facto, integrador, um discurso com estofo. Ninguém estava à espera dele. Foi bonito. Mas depois não pouco, há aqui tanto é não que há aqui aquilo- atenuantes relativas à crise internacional que se gera, ao problema com os preços do petróleo, Não. depois à pandemia, agora com a guerra na Ucrânia, porque é o seguinte, e cria uma crise alimentar também. aquilo abre, aquele discurso de João Lourenço abre uma esperança muito grande dos angolanos, é verdade, só que depois os sinais, em termos práticos, começam a ser defraudados, porque uma coisa é aquilo que se disse, a outra coisa foi exatamente aquilo que se começou a fazer, e não tanto como se começou a fazer, como se fez. Eu conversei com muitas pessoas, ligadas do MPLA direto e indiretamente, pessoas mais velhas, que reprovavam literalmente as ações que o presidente João Lourenço estava a levar a cabo para o combate à corrupção, sobretudo. Bem, hoje, o que te posso dizer, imbuído do espírito angolano, porque eu falo com muita gente, porque eu recebo muitas mensagens pelas redes sociais, as pessoas estão literalmente defraudadas com João Lourenço. E é uma dor muito grande. E o que é que isso significa em termos eleitorais? Um clima de grande incerteza relativamente ao resultado final? Eu tenho certeza de uma coisa. Se o MPLA faz umas eleições como deve ser, num clima de transparência e tudo mais, o MPLA perde as eleições. Porque, e eu vou ser sincero, duas coisas, isso não representa o todo na Mas é realidade. isso que dizem as sondagens neste momento e os Não, as estudos no sondagens país? todas as sondagens que eu vi, que foram feitas por empresas que costumavam fazer as sondagens no dia de ontem, dão exatamente a mesma coisa. Ou dão vitória à UNITA, ou dão uma vitória extremamente curta ao MPLA. E porquê? O MPLA fez o que fez, tem que se queixar de si próprio. Neste momento se tapa a cabeça, destapa as pernas. Se tapa as pernas, destapa a cabeça. E, portanto, por isso é que as coisas tiveram regressões brutais. Ora, João Lourenço não teve, em parte, alguma sorte, convenhamos que isso seja dito, porque, de facto, algumas conjunturas não fizeram com que ele tivesse o fôlego financeiro e até as possibilidades para atender situações que poderiam ter sido contínuas ou continuadas se não tivéssemos, por exemplo, o tempo de pandemia que a gente teve. Mas é verdade que digo uma coisa, é também na adversidade onde a gente conhece e reconhece os grandes líderes. E, portanto, João Lourenço, a mim particularmente, não me convenceu enquanto líder nos últimos 2 anos. E está a ser difícil convencer-me nos últimos tempos, porque o que eu consigo fazer como leitura é que ele está a apertar o cerco, porque se realmente abrir, demonstra as suas grandes fragilidades. Suas ou do seu partido. Há aqui um dossiê imediato, nos próximos dias, que vai ser muito complicado de gerir, que é a presença da família num eventual funeral de Estado que se realize em Luanda. E porquê é que eu digo eventual? Porque a família já se manifestou contra que seja
em Angola, e mesmo que seja em Angola, não querem que seja na capital. Eu vou ser sincero de uma coisa, João Lourenço, o José Eduardo dos Santos não é só da família dos Santos. José Eduardo dos Santos é nosso. Entendes? Se eu pudesse estar no funeral, eu iria. Porque representou muito para a nossa vida. Para o bem e até para o mal. Olha, essa coisa do arquiteto da paz foi porque nós vivemos situações dificílimas da guerra. Ok? E ele conquistou a paz. Não importa como. E mais do que isso, o facto dele ter perdoado e ter trazido para si, ter protegido, ter dado os grandes apoios aos seus inimigos, devemos considerar políticos, também demonstrou uma grande postura estadista. Agora, eu acho que, com toda a dor emocional, com todas as situações que a família esteja a viver, eu acho que seria mais sensato que José Eduardo dos Santos estivesse em Angola e que fosse, que merecesse um funeral de Estado. Com a presença da família. Com a presença da família vai ser hiper, mega, super difícil. Mas é preciso dizer o seguinte, José Eduardo dos Santos representa muitas gerações e um povo. E eu compreendo que às vezes os nossos desejos pessoais na dimensão de José Eduardo dos Santos são pouco para o interesse nacional. Havendo um funeral com honras de Estado, isso não será também um momento delicado do ponto de vista da segurança para uma cidade como Luanda? Não, eu não quero acreditar. Nós temos, eu respeito a segurança angolana. Acredito que essa questão... Eu pergunto isto porque, para além de João Lourenço, vão estar... Não, vão para lá muitos cientistas portugueses, inclusive, vão se deslocar, porque Angola teve sempre essa relação com Portugal, Mas aquilo que eu estou a aprender é que vai haver uma enchente, porque as pessoas querem mesmo participar neste funeral. Como é que se gera tudo isto? A segurança e a participação popular? Vai ser, eles saberão exatamente gizar uma estratégia para isso. Porque a carga emocional que vai estar subjacente durante toda esta fase vai ser muito forte. E eu não sei, sinceramente, se o MPLA e se o próprio Presidente João Lourenço tirarão daqui os melhores pontos para as próximas eleições. Porque há um entendimento da parte de muitos angolanos em que a forma como o MPLA e o Presidente João Lourenço trataram José Eduardo dos Santos fez com que a sua situação de saúde mais rapidamente se deteriorasse. Aliás, há quem diga e compare, por exemplo, o Presidente João Lourenço fez as visitas que fez a José Eduardo dos Santos em Luanda, uma delas pouco antes de ele ter vindo a Barcelona para tratamento. Visitou Chivucovuco quando esteve doente, a UNITA, visitou o Valentim da UNITA, depois aproximou-se mais ao Presidente José Eduardo dos Santos, que é do Lubito, por sinal, então, e não visitou José Eduardo dos Santos neste momento. Porquê? E teve uma visita, foi visitar a sua filha, foi atender uma situação familiar em Inglaterra, onde foi alvo de um protesto de jovens angolanos brutal no hotel e tudo mais. Portanto, não quero acreditar que isso seja de todo verdade. O Presidente podia ter sido mais presente. E o facto de agora, nos últimos tempos, o governo angolano ter dito que pagas os custos com o tratamento, essas coisas, isso para os angolanos não diz muito. Aliás, soa um bocadinho a falsidade. Fazendo agora o raciocínio ao contrário, a morte de José Eduardo dos Santos, criando um clima de comoção, não pode de certa forma também beneficiar o MPLA nestas eleições? Não acredito, associando não acredito. Uma coisa à outra. Seria diferente se, por exemplo, o custo de vida das populações tivesse melhorado. A verdade é que é uma inversão brutal. Portanto, o Presidente prometeu 500 mil empregos, o que se disse é que ele conseguiu 460, a verdade é que não disse quantos foram perdidos. E, portanto, se nós formos avaliar, por exemplo, o rácio do que se perdeu e do que se ganhou, eu quero acreditar que o que se perdeu foi muito mais. Portanto, notícia é o que se perdeu, não tanto o que se ganha. E eu acho que esse espírito de comoção, essa é daquelas notícias, a morte de José Eduardo dos Santos, em que as pessoas estavam à espera, por exemplo, como é que seria Angola se José Eduardo dos Santos saísse da presidência do MPLA? A verdade é que o país continuou, infelizmente, pior. Como é que será se José Eduardo dos Santos morresse? A verdade é que José Eduardo dos Santos morre. Como é que será se o MPLA perder as eleições? É uma incógnita,
Mas essa é daquelas coisas que muitos angolanos têm à espera. Colocando-se a questão ao contrário, é se a UNITA está preparada, no caso de vencer as eleições, para governar um país com os desafios que se avizinham também. Eu penso que nós não podemos qualificar ou não podemos fazer juízo de valor à competência de alguém sem que, no entanto, a gente possa pôr essa pessoa à prova para perceber exatamente se vai ou se não vai. Há quadros suficientes na UNITA para Não, liderar eu o país? conversei com o André da Costa Júnior quando ele esteve aqui em Portugal, tive mais de 2 horas a conversar com ele, convidou-me para estar com ele, e uma das coisas que ele me disse foi que ele, e isso é perceptível, é óbvio, a forma como a máquina de Estado está organizada, ok? É mais fácil tu ser, quer dizer, não é a competência que vale, é o cartão, é tu seres de um partido. Aliás, neste momento, as pessoas estavam a ser coagidas para participarem do comício do MPLA nessa altura. E é isso que se faz. Muita gente é empurrada a fazer o que não quer. Adalberto me disse, se a UNITA ganhar, a UNITA só não tem quadros suficientes, como não é esta vontade. Tem que se governar com todos. Mas quando a UNITA hoje diz que este não é um momento para julgar o José Eduardo Santos, de certa forma não está também a ter receio do clima de comoção que se pode gerar a favor do MPLA, associando-o a José Eduardo Santos, beneficiando João Lourenço? É assim, pior do que isso que diz a UNITA é o silêncio de muita gente que comeu do prato, aliás não comeu, lambeu do prato em que foi servido por José Eduardo Santos. E eu acho que José Eduardo Santos morre magoado, morre com uma dor brutal encravada na sua alma, porque muitos dos seus não estiveram com ele quando pensava que fossem estar, depois de tudo o que os deu. Vitor Argumentos, obrigado pela presença nesta edição. Cavaco Silva afirma que José Eduardo Santos foi um artífice decisivo na construção da paz e da reconciliação nacional.